Oi, pessoal, vim tirar umas dúvidas aqui com vocês sobre o sistema do Educar Web. Primeiramente, a gente começa digitando, né, o endereço do site e depois vamos para o login e a senha e apertar acessar. Feito isso, nós vamos entrar na turminha de vocês. Entrando na turminha de vocês, nós vamos em planejamento, neste link aqui. Planejamento. Entrando em planejamento, vai ter a idade de vocês. Aqui nesse caso bebês. Aí nós vamos apertar no mais para iniciar, né? Depois não precisa mais apertar no mais, senão ele vai criar cada aula, vai criar um desses coisinhos e vai virar um monte, né? Não tem necessidade, pode vir aqui no azul, ó, depois que vocês já fizeram a primeira vez, né? Aqui foi feito 4, quer dizer. 4 porque apertaram 4 vezes no mais e foram acrescentando. Mas não precisa, vocês podem pegar um só e seguir aquele. E aí, quando for editar, aperta aqui, ó, em alterar planejamento, onde tem esse lapisinho amarelo ali, ó. Aí aqui vai entrar os campos de experiência, os códigos, né? Aí a gente rola para baixo aqui, ó, na barra de rolamento. Como é que vocês vão fazer o planejamento de vocês? Rolei na barra de rolamento ali, eu vou vir no dia que eu quero planejar. Vou botar uma data hipotética aqui, ó. Vamos dizer dia 8. Dia 8 de abril, ok. Aí eu vou vir aqui pra cima, na barra de rolamento, ó. E vou digitar a minha aula aqui. Vou digitar nesse campo aqui, estratégia, a aula que eu dei, tudo que eu fiz, né? O que eu planejei, na verdade é o que eu planejei, estratégia que eu planejei aqui dentro. Depois, vocês vão vindo aqui, aí vocês vão saber já o que vocês vão fazer e vão ir marcando código por código aqui do TOTG, ó. Vem apertando, vai lá no início, que lá no início que vocês vão ver qual é os campos, ó, de experiência. Se vai trabalhar o eu, nós, o outro, ou o corpo, gestos, movimentos, traços, aí aperta. Aperta, aí quando vocês apertarem, ele vai aumentando, cada vez aumentando mais aqui esses códigos aqui de baixo. E aí vocês vão apertar conforme a aula de vocês, ó, aqui já tem uns apertados ali. E aqui também já tem uma aula, né? E aí, conforme vocês vão ir botando as datas, vocês vão bota a aula aqui, adiciona, ele vai vir aqui para baixo. Adicionou a aula, aí vocês vêm aqui embaixo no botão salvar formulário. Pronto, está salvo, com sucesso. Dei ok, ele vai voltar na mesma página. Aqui nesse caso a pessoa fez mais de um, não precisa, pode ser só um. Só uma vez bota em mais, depois só vai editando aqui no botãozinho amarelo, que é onde vocês entram e vão botando os planejamentos. Que é um botãozinho com... Opa! Um botãozinho com um lapisinho ali, ó. Aí depois, feito isso, né? Vocês vêm aqui nesse botão, registro de aula. Aí ele vai vir aqui no registro de aula. Aqui já foi adicionado os meses, mas vocês têm que adicionar mês por mês também. Nesse aqui, nessa barra de rolamento aqui, ó. Aí vocês, para adicionar o mês, vamos dizer que foi ali no início, né? Já adicionou. Busca ali e vai lá embaixo, ó. Roda lá embaixo a barra de rolamento. Ó. E confirmar. Confirmado, ele gerou o mês. Ó, tá aqui no lado, ó, junho, ó, que eu botei junho. Gerou o mês, ó, apareceu o mês, só que não tem as datas aqui embaixo. Aí, para pôr as datas, eu tenho que gerar datas. Aí, nesse caso, não tem ainda a data, porque a gente não colocou datas ainda em junho, né?
Mas se tivesse adicionar todas as datas aqui embaixo, fica em laranjinha. Conforme vocês vão puxando os planejamentos para cá, vai aparecendo aqui. E aí, se vocês têm algum projeto, vocês colocam aqui nesse local da descrição. Aí depois é só confirmar. Depois que fez aqui o projeto, que digitou, bota em confirmar. Depois bota OK. Vou ir lá onde eu ia ir, né? Que era fevereiro, né? Aqui, fevereiro já tem um projeto, né? Primeiro projeto. Aí eu cheguei a lançar a aula, foi nesse aqui, ó. Os laranjinha é tudo que que não foi puxado, né? Os laranjinha. Aí depois que vocês puxam, ele fica azulzinho, ó. Ó, adicionar. Aqui já foi adicionado, no caso. Pronto, aí eu vou no dia que eu planejei a aula. Ó, pode ver que aqui no cronograma de planejamento tá aparecendo a minha aula, que eu coloquei lá no campo, lá naquele primeiro botão planejamento, né? Que eu salvei o dia. Ó, aí eu boto adicionar. Aí ele puxa aqui para conteúdos, né? Se eu dei a mesma aula, não teve mudança, eu coloco ele. Se não conseguiu dar essa aula, não deu certo, aí pode modificar aqui e salvar data. Automaticamente, quando eu salvo a data, ele fica azulzinho ali, ó. E quando eu não salvo ou não tem planejamento, ele vai ficar laranja, não possui planejamento, e nem foi salvo aqui, ó, e nem foi puxado. Por isso que é importante que vocês coloquem lá no campo de planejamentos, que aí depois só puxa pra cá, data por data, vai puxando. Ó, aqui é outro que também não tem, né? Ó, não possui planejamento. Atentem ao seguinte, né? Aquele botãozinho que tem lá em planejamento é esse laranjinha aqui, ó. É o mesmo esse aqui. Eles colocaram esse novo botão, não existia lá no planejamento esse botão. Tinha que voltar para poder puxar aqui, ó. Agora ficou mais prático. Então, recapitulando, né? Primeira coisa, vou pôr meu planejamento no botão planejamento aqui. Se eu já fiz a primeira aula ali e apertei no verdinho mais, não preciso mais apertar nesse verdinho, senão ele vai criando cada vez um diferente, né? Posso ir aqui no azulzinho, editar, boto e marco os campos de experiência que eu quero aqui. Vou lá nos campos, bota a roldana para baixo, né? Tem que botar para baixo aqui, ó, a barra de rolamento, ó. É bem grande, conforme vocês vão marcando, vai ficando maior ainda, né? Coloco aqui a data que eu vou trabalhar, que eu vou planejar, né? Botar o meu planejamento. Seleciono, dou OK. Escrevo o que eu vou fazer de planejamento para aquele dia. Adicionar. Aí, quando eu boto adicionar, ele vai vir aqui para baixo. Vai aumentando cada vez mais aqui. E lembre-se sempre de salvar. Se vocês saírem daqui de outros meios, não vai salvar. Tem que pôr salvar formulário. Independente de quantos dias vocês adicionaram aqui, vocês têm que sempre salvar, ó. Ó, salvou com sucesso. Esse aqui que é o botão que eu disse que é novo, ó. Esse aqui, ó. Registro de aula, bem aqui em cima. Aí, quando entra em registro de aula, ele vai para essa página aqui, ó. E conforme vocês forem lançando os meses, ó, aqui um projeto, tem os gerar aula, né? Ó. Aí vocês podem ir puxando. Aqui a pessoa botou só no registro de aula. O ideal é vocês irem lá em planejamento e puxar para cá. Que aí vocês depois só salvam. Só confirma aqui e ele vai ficando esses campos aqui tudo azulzinho. Conforme vocês vão planejando, vocês botem tudo lá no planejamento para depois só puxar aqui. Só vai puxando e adicionando. Ó, aqui eu vou entrar no azulzinho, na data aqui. Aperto no amarelinho ali, no lapisinho amarelo.
Vou marcar tudo que eu devo marcar. Aí depois aqui eu vou selecionar a data que eu quero a minha aula. Ó, fevereiro. Ó, 18 de fevereiro. Ó, vou adicionar aqui a minha aula de 18 de fevereiro. Adicionei ela. Era uma adaptação e acolhimento. Adicionar. Ó, apareceu aqui embaixo. Salvar formulário. Salvou o formulário. Vou lá em registro. Registro de aula. Registro de aula, vou lá em fevereiro, na aula que eu lancei, né? Ó, aqui tá o 18 de fevereiro. Ó, vamos botar pra baixo pra enxergar aqui. Na barra de rolamento. 18 de fevereiro, ó, cronograma do planejamento, está aqui, ó. Eu só aperto em adicionar e ele puxa aqui pra baixo e eu salvo, ó. E pronto, ó, tá ficando azulzinho, conforme as aulas vão passando e vou puxando e vou planejando lá, só vou puxando aqui. Qual é a dica que eu dou pra vocês? Vocês primeiro fazerem todas as aulas lá em planejamento. Lá no botão planejamento, que aí vocês conseguem, aí depois vem pra cá, só vem puxando as aulas, né? Só se houve alguma modificação. Aqui, ó. Campos de experiência. Ó. Vão primeiro sempre em planejamento, é a dica que eu dou, ó. Sempre vai em primeiro planejamento, né? Vai no lapisinho amarelo. Faz a aula aqui, faz uma ou mais, vocês podem fazer mais de uma, né? Conforme vocês vão botando as datas aqui, o planejamento aqui, vão adicionando. E por último, aí depois pode fazer vários dias, né? Aí vocês já tem tudo no planejamento, entregue pra mim, né? Só vão escrevendo aqui e aí depois adicionando as datas. Aí depois é só salvar o formulário. É a dica que eu dou, assim, vocês primeiro fazerem aqui e depois irem lá no registro, ó. No botãozinho de registro. Que aí aqui depois vocês só vêm puxando e salvando mesmo, ó. Tem cada mês aqui, ó. Certo? Agora eu vou tirar algumas dúvidas sobre a chamada. Alguns têm dúvidas sobre a justificativa da criança, né? Quando ela não vem. Não precisa ser só justificativa quando tem um atestado, um laudo médico. Pode ser também quando a mãe liga e avisa, né? E coisa e tal, já diz que tá doente ou tá com gripe. Mesmo que não tenha atestado, vocês justifiquem a falta da criança. Aí vocês vêm aqui em chamada. Vai aparecer os dias aqui, ó. Tudo que tá em verdinho é que a chamada já foi feita, senão ela fica amarela. Nesse caso aqui, a pessoa já fez todas as chamadas dela. E aí, vamos lá na chamada, então. Abrir a chamada do dia 11 aqui, por exemplo. Aqui, nós temos as crianças, né? Cada criança e tem a porcentagem de frequência dela, né? E aqui, os que vieram. Vamos dizer que essa primeira criança aqui não veio nesse dia, né? O que eu vou fazer? Eu vou dar a falta, né? Que é apertar os botãozinhos e deixar tudo vermelhinho, ó. E aí, se ela justificou, disse que vamos dizer que a mãe falou que tava, sei lá, gripada, mas não foi no médico, mas ela avisou, eu vou colocar, ó, estava gripada, gripe, né? A justificativa é aqui, ó, gripe. Vocês viram ali onde eu fui, né? Aqui, ó, na mãozinha azul aqui, ó, essa mãozinha apontando é que vocês vão justificar essa falta dela. Vai um por um que faltou e justifica aqui. Aí escreve aqui e salva. A justificativa, se é gripe, diz, estava gripada, né? Aí salva. Aí após ter feito toda a chamada ali, um por um, né? Vocês vêm aqui embaixo e vão em salvar.
É um exemplo de quem não fez a chamada, ó. Fica, é laranja, eu falei amarelo, gente, mas é laranja ali, ó. Ali nos status. Ui, desfocou. Nos status fica laranjinha, aqueles. Parecem umas cartinhas, né? Na chamada. Ali, ó, aqui é um exemplo de quem não fez nada de chamada, ó. Aí fica laranja, ó. Os status ali, ó, dia por dia fica laranja, ó. Conforme vocês vão fazendo a chamada, vai ficando tudo verdinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar, né? Estou à disposição aí. Se esse vídeo não for suficiente, não tem problema, a gente conversa e eu ensino, né? Mas só para tirar os esclarecimentos que muitas pessoas ainda não sabe como é que se mexe ali direitinho, né? Ou se sabe mexer, não sabe como é que tá agora o sistema, né? Então, só para dar uma esclarecida mesmo, né? Qualquer dúvida é só me chamar. Lembrando, pessoal, que o campo planejamento é onde vocês vão colocar o planejamento de vocês. E o campo registro de aula é a aula efetivamente que vocês fizeram. Então, primeiramente, vocês têm que pôr no planejamento, o planejamento de vocês, que é a aula que vocês planejaram dar. E no registro, aí depois quando vocês puxarem lá no registro, vocês têm que pôr o que vocês deram realmente, se vocês deram o que planejaram ou se não, né? Ou se teve alguma modificação, pode escrever a modificação ali e salvar. Puxa e depois modifica. Vou deixar de sugestão para vocês, né? Pegarem e olharem o vídeo no celular e conforme vocês vão olhando o vídeo, vão fazendo os registros ali no computador, porque aí vocês vão aprendendo, mexendo, a gente vai aprendendo cada vez mais. E depois vai ser automático, vocês já vão saber de cor e salteado. É que nem andar de bicicleta, depois que faz uma vez, vai sempre, né? A princípio, né? E qualquer dúvida vocês podem me procurar.